Recording is on. Tô aqui, pronto. Eu não sei se a primeira parte ficou sendo gravada, depois eu vejo aqui no meu ficheiro. A gente estava falando dos princípios norteadores, não foi isso? Até cair? Foi nessa parte, né? Vou projetar aqui. Confere, pessoal, que a gente votou por esse daqui? Sim. Tá, então vamos lá. São pontos prioritários. Eu estava falando melhoria de processo, delegação, disseminação de informações, olha a comunicação aqui de novo, garantia da qualidade e a não perpetuação do erro. Diz que coisa importante a não perpetuação do erro, né? Porque a gente até brinca falando piadinha de português, né? Eu sem xenofobia, né? Mas errar uma vez é humano, errar 2, 3 vezes é lusitano. Né? Então, assim, na verdade, desculpem os portugueses, eu também sou de descendência portuguesa, mas se você persistir no erro, você não consegue fazer gerência. Né? Então, essa filosofia que a gente está falando aqui, essa filosofia gerencial, onde esses indicadores fazem parte, é pensar que os erros devem ser identificados. E eles sendo identificados, você tem que achar soluções para esses erros e essas soluções entrarem no planejamento, para que este erro não volte a acontecer. Se o mesmo erro acontecer repetidamente, alguma coisa errada na sua gestão. Aliás, muita coisa errada na sua gestão. Tá? E aqui tem alguns exemplos falando, foco, se o fator crítico de sucesso é o foco no cliente usuário, quantos clientes reclamam dos produtos ou dos serviços? Liderança participativa, quantos funcionários participam das equipes de melhoria? Desenvolvimento humano é um fator crítico do sucesso. Tá? Como é que a gente vai medir? Se é tão importante, como você vai fazer para medir isso? Quantos funcionários foram treinados esse mês? Quantos foram aprovados nos treinamentos? Quantos foram treinados no ano? Viu como tudo pode ser medido? Constância de propósito. Quanto foi gasto em matéria-prima? Quanto que foi produzido? Olha que coisa importante. Melhoria contínua. Quantas sugestões foram apresentadas? Quantas foram implementadas? Gerência de processos. Quantas metas propostas no planejamento não foram alcançadas? E por quê? Identificar o porquê. Delegação. Quantos problemas deixaram de ser resolvidos por falta de autonomia dos funcionários em contato direto com os clientes? Olha que coisa importante. Quando você não dá autonomia para o seu funcionário operacional, que é aquele que faz atendimento ao cliente, para resolver as coisas ali na hora. Disseminação de informações. Quantos erros foram cometidos por falta ou insuficiência de informações? A maior parte dos problemas das organizações, a gente sempre vai parar em comunicação, não tem jeito. A garantia da qualidade. Quantos processos não possuem normas ou instruções de serviço? E a não perpetuação do erro. Qual o índice de retrabalho? Ou por demanda de trabalho, ou por lote produzido. Olha só, retrabalho é uma coisa tão absurda. Você fazer de novo, e de novo, e de novo a mesma coisa. Aqui tem algumas definições, o que é índice, o que é padrão, o que é um problema, o que são metas, a gente já conversou sobre isso, mas a gente agora vai entrar nos índices, que é o IQ, IP e o IC. Sendo o IQ é um índice de qualidade, indicador de qualidade, P é de produtividade e SC é capacidade. Quem trabalha em fábrica vai ficar mais fácil de ver isso daqui, que vai falar bastante disso daqui, na parte de capacidade e produtividade. E aí, essa parte aqui do ciclo PDCA, eu vou explicar em sala na semana que vem, tá? Porque tem muita coisa aqui para falar dentro de cada uma dessa pizza aqui, tá bom? Mas praticamente é assim. A gente tem o PODC, planejar, organizar, dirigir e controlar. A gente tem uma visão mais atual, que é o planejar,
executar, avaliar os resultados e agir corretivamente. É como se fosse o planejar, organizar, dirigir e controlar na atualidade, aonde tem um gatilho, e esse gatilho é o A, é o action, que é agir corretivamente sempre. Então, mas aqui eu vou explicar pessoalmente em sala de aula, tá? Que é mais complexo. Bom, aqui é um diagrama de processo. Eu já desenhei esse diagrama, parte desse diagrama em sala, em que eu coloco como sendo uma empresa no meio, né? A gente tem entrada, processamento e saída, né? Aí no processamento eu coloquei como sendo a empresa, né? Então, dentro dessa parte de entrada para o processamento, que no caso é dentro da empresa, você tem recursos. Esses recursos virão através de fornecedores, ok? E aí você vai medir, tá, a quantidade de recursos para executar o serviço. Aí, toda vez que a gente falar de produtividade, a gente vai falar sobre recurso. Toda vez que a gente falar qualidade, a gente está se referindo a cliente. Quando a gente falar capacidade, a gente está se referindo a tempo. Vou repetir. Quando a gente fala produtividade, eu estou falando de utilização de recursos. Quando eu falo qualidade, eu estou falando clientes. E quando eu falo capacidade, eu estou falando produção em relação ao tempo. Aí eu já vou partir aqui para a parte da qualidade. Eu não vou ficar lendo basicamente isso daqui, mas o que é o indicador de qualidade? Tá? Vai medir a satisfação do cliente. E aí eu vou mudar aqui de tela. Eu não sei se eu mudar de tela, vai. Vocês veem agora que é outra tela, que é um outro arquivo? Ou tá vendo ainda o... Ainda está aparecendo o indicador de qualidade, indicador da satisfação do cliente. Tá, é o que eu quero mudar. Eu acho que é aqui.